Olá, alunos, eu sou o professor Erickson e hoje nós vamos resolver 5 questões sobre função quadrática, tá bom? Então fica atento e não perde nenhuma dica e vem para o vídeo. Questão número 1. A função quadrática cujo gráfico passa pelos pontos 0 e menos 1, menos 1 e menos 4, 1 e menos 2, tem a lei de formação. Então a lei geral da formação de uma função do segundo grau é dada por essa daqui. F de x é igual a ax² mais bx mais c. Ou eu posso escrever isso também. Ax² mais bx mais c igual a y. Lembrando que a é quem está com x², b é quem está com x e c é o termo independente, ou seja, aquele que não contém x, certo? Bom, então vamos pegar aqui o primeiro ponto e aí nós vamos fazer o seguinte. Onde tem x eu troco por 0, onde tem y eu troco por 1, certo? Então aqui troquei o x por 0. Quando eu resolver tudo isso daqui, estou multiplicando por 0, vai dar 0 também. Sobra quem? Sobra apenas c. E c é igual a quem? c é igual a y, ou seja, c é igual a menos 1, certo? Agora, no segundo ponto, faz a mesma coisa. Trocar x por menos 1, trocar y por menos 4. Então, troco o x aqui por menos 1. Quando eu resolver isso daqui, vai dar um positivo. 1 vezes a. Isso daqui, menos 1 vezes b, vai dar menos b. E aqui no lugar de c, eu já troquei por quanto? Por menos 1, porque eu já conheço o valor do c. Certo? Então, quando eu resolver isso daqui, vai dar a menos b menos 1 é igual a quem? Igual a y, ou seja, igual a menos 4. Passando esse 1 para o outro lado vai ficar positivo, vai ficar como? A menos b é igual a menos 4 mais 1, que vai dar menos 3. Menos 4 mais 1, menos 3. Bom, parei nessa equação aqui, certo? Agora eu vou pegar o terceiro ponto, que é x igual a 1 e y igual a menos 2. Troco o x por 1, e aqui troquei o c por menos 1, que já está informado aqui em cima, certo? Aqui vai dar a mais b menos 1 igual a y, que é menos 2, certo? Troca esse de lado, vai ficar menos 2 mais 1 é igual a menos 1, ou seja, a mais b igual a menos 1. Bom, então aqui tem duas equações com duas variáveis. O que devo fazer? Montar um sistema de equações, certo? Como aqui eu tenho b negativo e b positivo, eu posso somar as duas equações. Corto b com b, e aqui a mais a, eu tenho 2a, menos 3 com menos 1, menos 4. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Quando eu divido menos 4 por 2, dá menos 2. Ok? Já tenho o valor de a. Agora, para encontrar o valor de b, basta pegar qualquer uma das duas equações aqui e trocar o valor do a, certo? Escolhi esse daqui que o a e o b está positivo, fica mais fácil. Então, troco o a por menos 2, vai ficar assim. Menos 2 mais b igual a menos 1. Pega esse menos 2 que está subtraindo, passa para o outro lado somando. Vai ficar assim, menos 1 mais 2, o b vale 1. Ou seja, já descobri quem é o valor do a, descobri quem é o valor do b, descobri quem é o valor do c. Agora, o que eu vou fazer? Troca o a, o b e o c por esses valores. Ou seja, o a é menos 2, que já está aqui a resposta. O b é 1, que está aqui, E o c, menos 1, que está aqui em cima. Portanto, a alternativa A. Agora, questão número 2. Para abastecer seu estoque, um comerciante comprou um lote de camisetas ao custo de R$ 16,00 a unidade. Sabe-se que em um mês, no qual vendeu 40 menos X unidades dessas camisetas ao preço unitário de X reais, o seu lucro foi máximo. Assim sendo, pela venda de tais camisetas nesse mês, o percentual de aumento repassado aos clientes, calculado sobre o preço unitário que o comerciante pagou na compra do lote foi de... Então, o que é o lucro? É o valor arrecadado, que é esse valor aqui, menos o custo, que é esse outro valor aqui, tá? Então, representamos aqui x, que é o preço de venda multiplicado pela quantidade vendida,
menos o preço de compra multiplicado pela quantidade vendida, certo? Fazendo aqui x vezes 40, x vezes x negativo, 16 vezes 40 e 16 vezes menos x. Somando 40x com 16x, temos 56x. E já organizei a equação também, tá bom? Como eu disse lá no início que ele obteve o lucro máximo, então toda vez que eu falar em máximo e mínimo, eu devo procurar o vértice da parábola, tá bom? E como ele está falando de preço e o preço ele nomeou por x, basta que eu procure o vértice de x, tá? Que é essa fórmula aqui, ó, menos b sobre 2a. Então, troca ali o b, que é 56, e troca aqui o a, que é menos 1. Dividindo 56 negativo por menos 2 vai dar 28. Esse 28 é o que? Preço de venda, tá? E o que eu devo fazer agora? Preço de venda menos preço de custo, que é para saber o lucro que ele teve em cada camiseta. Se o lucro dele foi de R$12, que porcentagem isso representa em cima do preço de custo? Então o que ele quer saber é isso. Qual é o preço de custo e qual o percentual de aumento que ele está passando para o cliente, tá? Então, se custava 16 e ele está aumentando 12, né? Eu divido aqui 12 por 16, que dá 0,75, o que representa 75% de aumento, certo? Portanto, a alternativa B. Questão 3. Dispõe-se de um pedaço de tecido com a forma de um triângulo retângulo, de lados 1,5 metros, 2 metros, 2,5 metros. Pretende-se recortar desse tecido um pedaço retangular conforme a figura, para que seja desperdiçado a menor quantidade possível do pedaço original. O perímetro do pano retangular deverá ser em metros. Bom, então veja que no final a gente vai ter que procurar o perímetro desse retângulo, tá bom? Bom, então está aqui as medidas desse triângulo. E nós temos ali que o triângulo maior, que é o ABC, ele é semelhante ao triângulo DEC, certo? Então, se eles são semelhantes, eu posso usar aqui a relação de semelhança, que AB está para DE, assim como AC está para DC. Substituindo, AB mede 15, DE mede Y. AC mede 2 e DC, que é esse pedaço aqui, ó. Como é que eu vou calcular esse pedaço aqui que não tem nenhuma referência? É todo esse pedaço, né, que é 2, menos, ou seja, eu vou tirar o x, certo? Quando eu tiro o x, sobra quem? Esse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Como é que eu represento? 2, que é tudo isso daqui, menos x, ok? Então, esse aqui é o que? DC. Multiplica cruzado. Y vezes 2, 2y. 1,5 vezes 2 dá 3. E 1,5 vezes x, 1,5x. Passa o 2 que está multiplicando dividindo. Vai ficar assim, certo? Bom, o que eu devo fazer agora? Como vai ser retirada toda essa parte aqui, tá bom? Eu devo calcular o que? O preenchimento, ou seja, a área, que é comprimento vezes largura, tá? Que é essa fórmula aqui. Então, o y eu já conheço. Troca o y por tudo isso daqui, ó. Certo? Vamos para outra página para observar o que acontece. Aqui eu posso multiplicar x vezes 3, 3x sobre 2. E x vezes 1,5 vai dar 1,5x sobre 2. Tá? Mas para não trabalhar com valores decimais, eu posso multiplicar por 2 para trabalhar com eles inteiros, tá bom? Então, 1,5 eu multipliquei por 2, deu 3. E 2 multipliquei por 2, deu 4. Organizando para ficar aqui o x ao quadrado na frente, eu vou deixar assim, ó. X ao quadrado, 3x ao quadrado sobre 4. E aqui 3x sobre 2. Certo? Bom, agora eu devo calcular o vértice dessa equação, dessa função do segundo grau, porque ele está falando mais uma vez que ele quer desperdiçar o mínimo de tecido, né? Então, quando falar de máximo ou mínimo, devemos calcular sempre o vértice, tá bom? Então vamos lá.
Como aqui tem delta, eu vou logo aqui fazer a fórmula do delta, tá? Que é menos... A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. Então vamos lá. Porque aqui está 3 sobre 2, que é o nosso b aqui, tá bom? Lembrando que b é sempre quem acompanha x. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a, olha aqui o a, vezes c, como não tem o c, não tem o termo independente, c vale 0, ok? Então, eleva esse aqui ao quadrado, vai ficar 9 sobre 4, e tudo isso daqui vai dar 0. Ou seja, a resposta é 9 sobre 4. Bom, então vou calcular agora que o vértice de x vai ficar assim. Menos b sobre 2a, ou seja, menos 3 meios sobre 2 vezes a. Aqui eu posso cortar esse 2 com esse 4. E quando eu corto aqui o 2 com 4, aqui embaixo vai ficar o quê? 2, né? 4 dividido por 2, 2. Então perceba que eu tenho aqui 3 meios dividido por 3 meios. Eu tenho um número dividido por ele mesmo. Então o resultado é 1. E agora, calculando y do vértice, delta, que eu já encontrei, 9 quartos, é igual a 4 sobre a, que é 3 quartos. Bom, corta aqui o 4 com 4, vai ficar o quê? 3 sobre 1. Então, dividindo uma fração por outra fração, o que eu faço? Repito a primeira, vezes, inverte a segunda. Então vai ficar assim. Repite a primeira, vezes, e inverti a segunda. Era 3 sobre 1, ficou 1 sobre 3. E aí eu posso fazer o seguinte, simplificando. 9 dividido por 3, aqui vai ficar 3. 3 vezes 1 dá 3, e embaixo sobrou o 4, certo? Então, y de vértice é igual a 3 quartos. O x do vértice é 1, e y do vértice é 3 quartos, certo? E aí lá na questão ele pede o quê? Ele pede o perímetro desse retângulo. Então o perímetro é aqui, ó, x mais y mais x mais y, ou seja, nós temos 2x mais 2y. Assim. Troco o x por 1, troco o y por 3 quartos. Vai ficar assim. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 4, 1,5. E quando eu somo 2 com 1,5, nós temos 3,5. Ok? Alternativa D. Questão 4. A função real representada pelo gráfico é definida por... Bom, então, como nós conhecemos aqui o x1 e o x2, né? x1 é meio, x2 é 1. Ok? O que eu devo fazer? Basta fazer soma e produto das raízes. Então, olha só. Lembrando que a soma é menos b sobre a. Né? Eu vou somar x1 com x2. Ou seja, quando eu somo isso daqui, eu tenho menos 3 meios. Agora, produto vai ser c sobre a. Então, x1 vezes x2 é igual a meio. Então, substituindo aqui na formação geral, lembrando que esse que está embaixo aqui é quem? É A. Esse que está aqui em cima aqui é quem? B. Então, troca o A por 2. Troca o B por menos 3. E aqui quem está em cima é quem? 1. Troca o C por 1. Tá bom? Vai ficar assim. Troquei o A pelo 2, troquei o B pelo menos 3 e troquei o C por 1, tá bom? Tá aqui em cima aqui, ó. Ok? C sobre A, 1 sobre 2, certo? Bom, então é a nossa alternativa D. Logo de cara, se você quiser, você vai poder descartar o A e o B, tá bom? Por que poder descartar aqui A e B? Olha só. Esse ponto onde ele intercepta y, tá bom? Esse valor aqui sempre será o valor de C. Então, se aqui tem 1, eu já descarto aqui onde ele está escrito o quê? Menos 1, certo? Questão 5. Considere a equação do segundo grau em x, dada por 2x ao quadrado mais bx mais c igual a 0.
Se as raízes dessa equação são R1 igual a 2 e R2 igual a menos 3, então a diferença de B e C é igual a... Então aqui mais uma vez, toda vez que ele me dá as raízes, basta que você faça soma e produto para descobrir a equação, tá bom? Então o que é soma? É x1 mais x2, que vai dar menos B sobre A. Então aqui, ó, tá aqui o x1, tá aqui o x2 e aqui o B sobre A. Mas por que está aqui 2, né, no lugar do A? Porque estou vendo que o A, né, ou seja, quem acompanha o x ao quadrado, é 2, certo? Então 2 menos 3 vai dar menos 1. Menos 2 passa para o outro lado multiplicando, vai ficar B igual a 2. Agora fazer o produto. x1 vezes x2 igual a C sobre A. Então troca aqui o x1 que é 2, né, tá bem aqui, ó. E troca aqui o x2 que é 3 negativo, né, tá informando aqui. Quando multiplica, vai dar 6. E lembrando que o A eu troquei por 2, porque eu estou vendo que aqui o A vale 2. Então aqui vai dar menos 6 é igual a C sobre 2. Esse 2 passa multiplicando, C igual a menos 12. O que ele pede para fazer B menos C? Ou seja, está aqui B menos C, vai ficar 2 menos o 12 negativo. Menos com menos dá mais. Soma 2 com 12, 14. Alternativa B. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Assine o canal para ficar sabendo de novos vídeos. E até a próxima. Tchau!